O divórcio. Alianças, juramentos e concertos quebrados. Deus não abomina o divórcio, nem odeia a separação. Ele mesmo ordenou a Moisés que consentisse e estabelecesse a carta de desquite ou libelo de divórcio, por causa da dureza do coração do homem, mas prefere sempre que o homem continue unido à sua esposa enquanto lhe for possível, para que, em salvando o seu casamento, não se perca espiritualmente a alma. Daí a recomendação de deixar pai e mãe. O que mais se diria da opinião alheia e da opinião pública? Deus não determina nem proíbe o casamento nem o divórcio. Palavras do Mestre da Galileia. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Mateus 19, 3 a 12. Deus não obriga a separação nem o divórcio, mas cada um lucrará ou sofrerá as consequências de suas escolhas. Colherá o que plantou ou que escolheu a favor ou contra si, quando decidiu casar. Vale o conselho pré-nupcial, pré-natal, para prever o fim, anunciar Deus, orientar pessoas, revelar a verdade, dar vida à esperança, anunciar a cura, revelar o passado e ser feliz. Vale a pena o conselho. Mas quem casar com o divorciado adultera. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, bem próprias desta geração. Embora ele suporte muito as saídas e escapes promovidos pelo coração do homem, suas mutações e evoluções, mesmo assim dirá sempre: no princípio não era assim.
São estas as opções: coração do homem, lei de Moisés ou no princípio. Escolhamos, pois. A evolução, a atualização e a adaptação do divórcio é segundo o coração do homem, mas se pautado nas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, somente após a fornicação e o adultério. Pode ser que os muitos doutores da lei interpretem que é melhor casar do que abrasar. Melhor é dar satisfação social ao homem que pregar para os casos de matrimônios complicados. Bem vos vá. Melhor é, na terra, casar-se ou ligar-se socialmente para se ter a certeza de estar ligado no céu. E, por causa desta forma de interpretação do Evangelho, ordenem-se a muitos casamentos de divorciados, justificando-os pela submissão às ordenanças humanas. Pode ser que as ordenações humanas às quais estamos sujeitos nos ordenem ou facultem qualquer tipo ou modalidade de casamento, mas no temor do Senhor e no Senhor está escrito: qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. O motivo do divórcio é o adultério ou a quebra e profanação do concerto feito diante de Deus e dos homens, ou, por incredulidade, um dos cônjuges voluntariamente quiser separar-se. Fora disto, somente a morte, o arrebatamento ou o inferno poderá separá-los. O novo casamento somente pode acontecer após o legítimo aniquilamento do primeiro, pela morte de um dos cônjuges. Uma certidão de casamento não anula o mandamento da lei de Deus, muito menos seria a razão maior de seu perdão, aprovação ou abençoamento. Independente das certidões legítimas e ilegítimas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós, independentes das obras e possíveis e impossíveis de serem praticadas humanamente, seremos todos salvos pela graça, mediante a fé, não cabendo ao que tem poder de se chegar a Deus legitimamente, abundar no pecado, reparar um erro com outro, ignorar mandamentos ou acobertar-se nas religiosidades humanas e errar indesculpavelmente contra Deus, de sorte que, vivendo o marido, a mulher será chamada adúltera se for doutro marido. Mateus 5, 31 a 33. Mateus 19, 3 a 9. Marcos 10, 11 e 12. Lucas 16, 18. Divorciados. O casamento de dois divorciados ou com apenas um deles não deixa de qualificar ao repudiado ou divorciado como adúltero ou adúltera, por causa das palavras do Senhor Jesus. A mulher divorciada, se pertencer a outro marido, estando o primeiro marido ainda vivo, será chamada adúltera, se for de outro marido. Porque a lei tem domínio sobre o homem durante todo o tempo em que viver, e a mulher está ligada pela lei a seu marido durante todo o tempo em que seu marido vive. Romanos 7, 1 a 3.
Deus aborrece ao repúdio, não importa o motivo. A carta de divórcio instituída por Moisés justificou-se pela dureza do coração humano, mas no princípio não fora assim. Qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o casado com a repudiada também comete adultério. 1 Coríntios 7, 39, Mateus 19, 8 e 9. Preferencialmente, o divorciado deve ficar sem se casar, ou usar do poder do perdão e reconciliar-se com seu cônjuge. Proceder como Deus em relação a Jerusalém, que mesmo estando maculada com muitos amantes, convidou-a a si, cabendo ao divorciado escolher entre permanecer, estar livre ou aceitar de volta a sua repudiada, suportando-lhe a carga e o preço. Malaquias 12, 15 e 16, 1 Coríntios 7, 11. Quando o incrédulo ou infiel busca separar-se, aquele que permanecer em Deus fora chamado para a paz, não para a servidão, ficando livre da servidão do matrimônio ou do ajuntamento, para entregar-se à servidão de Deus, sendo em verdade, verdadeiramente livre. Será uma decisão que o homem deverá tomar individual ou livremente. Retornar à mulher aborrecida a quem despediu, que se contaminada os sujeitará a praticarem abominação, ou perdoar, acreditando completamente no poder do perdão. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Jeremias 3, 1 e 2, 1 Coríntios 7, 15. Assim como há um ai para aquele que fizer a um cego errar o caminho, ou induzir a tropeços a seu irmão, aquele homem ou mulher que repudia um ao outro, não sendo por causa de prostituição, induz, leva e impõe ao rejeitado injustamente a prática do adultério. Adulterar não consiste apenas em chegar ao estado conclusivo do deleite, pecando contra o próprio corpo ou juntamente com o que forçosamente é rejeitado na separação e ficou induzido a pecar. É a quebra do juramento feito perante o altar de Deus, com juiz e com testemunhas. O pecado começou na quebra do juramento feito em nome do Senhor, ou em nome do amor, como testemunhas oculares. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher,
não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Mateus 19, 3 a 12. O que Deus ajuntou, não separe o homem.